O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus ao deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, no primeiro domingo do tempo da Quaresma, a palavra de Deus convida a gente a ter um encontro com Jesus num lugar inusitado, num lugar diferente, um lugar do qual a maioria das pessoas foge. Mas a Bíblia diz que Jesus foi a esse lugar porque o Espírito Santo o levou até ali. Hoje, a Bíblia convida a gente a encontrar Jesus num deserto. Abençoado é o deserto que nos dá um pouco mais de Jesus. Quando a gente usa a palavra deserto, falando no dia a dia, bom, talvez a maioria das pessoas não use essa palavra, mas a gente que é de igreja usa, né? E estou num deserto, né? Quando a gente usa essa palavra, normalmente passa pela cabeça da gente que deserto significa um tempo difícil, um tempo de contrariedades, um tempo de provação. Mas eu queria chamar sua atenção para um outro sentido para essa palavra deserto. Deserto não tem a ver só com aquilo que acontece do lado de fora e que pode ser chato para a gente. Alguma coisa que não está acontecendo do jeito que a gente gostaria, uma situação que está deixando a gente preocupado, uma enfermidade, um momento de desemprego. A palavra deserto, ela também pode falar de coisas que acontecem dentro da gente. E talvez os maiores desertos a serem atravessados são os desertos que a gente carrega dentro. Deserto tem a ver com solidão. Não sei se você já esteve num lugar, né, deserto. Faz parte do deserto a solidão, silêncio. Não tem ninguém falando, não tem música tocando. E solidão é algo que acontece dentro. Você pode estar no meio de um monte de gente e estar experimentando solidão dentro. O deserto da solidão é aqui, não é ali fora. Deserto tem a ver com poucos recursos. No deserto não há abundância de nada. Não há abundância de alimento, não há abundância de água. Tudo é contadinho. E há momentos na vida em que a gente tem a impressão de que a gente não tem muitos recursos. A gente não tem muita força, a gente não tem muito fôlego para lidar com os problemas, com as coisas. Essa sensação de insegurança, essa impressão de ter tão pouco, e talvez tão pouco que não seja o bastante para ir adiante. Essa sensação é aqui dentro. Você pode estar passando até por um momento bom, e dentro de você ter a impressão de que não tem forças, não tem mais pique, não tem mais fôlego,
Irmãos, os desertos mais desafiadores da nossa vida não são do lado de fora, não são só problemas. Os desertos mais desafiadores são dentro da gente. Caminhar no meio deles, caminhar na solidão, caminhar na fragilidade da gente mesmo, caminhar na sensação de impotência que às vezes a gente tem, de querer fazer algo por alguém e não poder mais, de querer enfrentar as coisas e perceber que não tem forças. Esse talvez seja o maior dos nossos desafios, é atravessar os desertos que às vezes crescem dentro da gente. Olhe, abençoados são esses desertos que às vezes nos dão Jesus. Às vezes, para a gente ter um encontro com Jesus, a gente precisa tocar bem de perto na solidão, na fragilidade, na impotência, no cansaço da gente. De repente é nessa hora que a gente descobre como a gente precisa dele e como ele está perto da gente. Quando você sentir que a solidão se instalou aqui dentro, porque mesmo cercado de gente, há momentos em que a gente tem que viver coisas que a gente vive sozinho. Tem coisas que não dá para dividir com os outros, tem coisas que os outros não entendem. Então, quando você estiver atravessando esse deserto chamado solidão, quando você estiver atravessando esse deserto que é a sua fragilidade, eu não dou conta, eu não sei mais o que fazer. Quando você estiver passando por essas coisas, não pragueje, não se revolte, não amaldiçoe. Lembre, eu posso encontrar Jesus no meu deserto. Esses desertos que a gente carrega junto com a gente, para onde quer que a gente vá, Jesus entra neles e a gente pode ter um encontro com Jesus que vai nos fazer muito bem. Deserto é lugar de aprendizado e de preparação. Na linguagem da Bíblia, desde o Antigo Testamento, se você percorrer os livros da Bíblia, você vai ver que ninguém entra no deserto por acaso. Ninguém entra no deserto porque errou o GPS, né? Botei o aplicativo para me levar e o aplicativo aprontou comigo. Quando eu fui ver, eu estava no meio de um deserto. Não. Na Bíblia, deserto é lugar de passagem, de aprendizado. Um lugar onde a gente é preparado por Deus para coisas novas. Também na vida da gente é assim. Tempos de deserto, tempos em que você se sente especialmente sozinho, tempos em que você percebe seus limites, sua fragilidade, são tempos de passagem. A gente não pode parar nisso, mas às vezes é preciso passar por tudo isso para aprender muito e para ser preparado por Deus para novas etapas da nossa vida. No Evangelho de hoje, São Marcos diz para a gente que depois de Jesus ser batizado no Jordão, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Jesus não foi ao deserto por acaso e nem foi perdido, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Você sabe que logo depois desses 40 dias no deserto, Jesus começou a sua missão, o seu ministério. O deserto foi o lugar da preparação, foi o lugar onde Jesus se preparou mais de perto para a grande missão que ele tinha para frente. Você sabe que nos 3 anos seguintes, Jesus viveu cercado de gente todo o tempo. Jesus era procurado por todo mundo pedia uma ajudinha, todo mundo tinha algo a esperar de Jesus. A Bíblia diz que às vezes ele não tinha tempo para parar e comer, porque toda hora tinha alguém chegando e saindo e chegando outro. Jesus passou 3 anos
cercado de gente e gente que precisava dele. Para se preparar para isso, Jesus ficou 40 dias sozinho num deserto. Eu aprendo alguma coisa com esse negócio. Para a gente estar bem com os outros, para a gente ser bênção para os outros, primeiro a gente tem que estar com a gente. Alguém poderia pensar, eu tenho uma missão de cuidar de muitas pessoas, minha família conta comigo, lá no meu trabalho, os meus funcionários ou os meus colegas de trabalho contam comigo. Como é que eu posso me preparar para isso? Já sei, vou fazer um curso na internet, vou aproveitar, né? Vou fazer um curso de relacionamento. Olha, pode até ser legal, nada contra, mas posso te dizer uma coisa que você não precisa nem da internet. Você tem pessoas que contam com você, que precisam de você. Para você poder estar bem com elas, aprenda a estar só. E enquanto você está só, faça boa companhia para você. Receba algo de Deus. Olhe de frente para as coisas que aparecem dentro do nosso coração só quando a gente está sozinho. E aí, quando você tiver que estar com outras pessoas, você vai ser capaz de ouvi-las sem se espantar. Você vai ser capaz de dar a elas algo bom, porque você vai ter recebido do Senhor. Você vai saber fazer um movimento muito legal que a gente tem que fazer, que é ir e voltar. E quando a gente não sabe estar só, e quando a gente não faz boa companhia para a gente não sabe fazer esse movimento. A gente só se joga para fora, e não volta nunca para dentro da gente mesmo. E esse o tempo inteiro estar jogado para fora, chega uma hora que esgota a gente. A gente começa a gritar com as pessoas, a gente começa a cobrar delas, afinal todo mundo conta comigo, e vocês não me ajudam aí, pronto. É sinal de que a gente está para fora demais, tem que vir um pouquinho para dentro. Jesus se preparou para a sua missão, 3 anos sendo envolvido por multidões, com 40 dias a sós. O Papa Bento XVI, ele uma vez escreveu uma cartinha para os padres, mas o que ele falou para os padres serve para todo mundo, viu? Ele diz assim, nessa cartinha, uma pessoa só amadurece. Portanto, uma pessoa madura é uma pessoa que dá frutos, né? Uma árvore madura dá fruto. Uma pessoa só amadurece e ela só alimenta os outros com bons frutos quando ela aprende a lidar com as suas solidões. Quando a gente sabe estar com a gente mesmo e quando a gente se faz boa companhia, a gente vai saber estar com os outros de uma maneira legal. Não sei se vocês já ouviram isso ou conhecem pessoas assim, ou quem sabe até vocês já passaram por isso, mas há pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Chegam em casa, se não tiver ninguém em casa, tem que ligar alguma fonte de barulho. Televisão, celular, rádio, internet, qualquer coisa. Mas tem que ter ali né, fazendo barulho. É que nem mãe na cozinha que liga a televisão na sala. Se alguém passar lá e desligar, ela grita, eu estou ouvindo, não desliga não. Pois é, a gente às vezes tem tanta dificuldade de estar com a gente que logo tem que ouvir um barulho, alguma coisa que nos puxe para fora. Há pessoas que têm tanta dificuldade de estar consigo próprias, que pulam de um envolvimento, de um relacionamento em outro, no qual elas só se machucam ou machucam outra pessoa, esperando que os outros façam o que às vezes é a gente que tem que fazer, olhar para dentro da gente, cuidar do que há aqui dentro, corrigir o que há aqui dentro.
Irmãos, Jesus se preparou para uma grande missão estando sozinho. Será que a gente tem sabido estar com a gente mesmo? A gente se faz boa companhia? Ou todo o tempo que a gente está sozinho, a gente está se jogando para baixo, a gente está pensando, dizendo para si mesmo coisas que nos fazem mal? É claro que quando eu faço isso comigo, quando eu vou estar com outras pessoas, eu vou fazer a mesma coisa. Todo mundo conhece, apesar de poucos saberem um pouquinho da vida dele, todo mundo conhece São Bento, né? Simpático São Bento, né? E São Bento, quando era muito jovenzinho, ele deixou a cidade de Roma, que era onde ele estava estudando para ser advogado, e foi para um lugar deserto, para viver naquele lugar. E o santo que escreveu a vida dele, São Gregório, resume os 3 anos que São Bento viveu sozinho, dizendo assim: ele esteve consigo mesmo debaixo dos olhos do Senhor. E depois desse tempo sozinho, São Bento começou a ser conhecido, e algumas pessoas começaram a ir até ele pedindo ajuda, e ele começou a cuidar de outros homens que queriam viver para Deus, serem monges, mas primeiro ele precisou aprender a viver com ele próprio, debaixo dos olhos de Deus. Quando ele aprendeu a conviver com as solidões dele, ele se tornou pai para muitas outras pessoas. Ele começou a ajudar muitas outras pessoas. Irmãos, nossas solidões a gente carrega com a gente. Elas não têm a ver com o lado de fora, porque elas moram dentro. Repito, você pode estar numa casa barulhenta, com mais 5 pessoas, jogando bola na sua cabeça, né? E você pode ter essa sensação de solidão aqui dentro. É seu deserto, é preciso caminhar nele. Não tenha medo, não fique com raiva. Lembre, nesse deserto eu posso encontrar Jesus. Nesse deserto eu posso conhecer mais Jesus. Eu preciso viver o meu deserto, a minha solidão, as coisas que eu vivo sozinho, mesmo no meio de muita gente, e eu tenho que viver isso de uma maneira legal. Eu tenho que encontrar o Senhor no meio de tudo isso, para quando eu estiver com os outros, eu ter algo legal para dar para eles também. Depois São Marcos diz assim: Jesus esteve no deserto 40 dias e foi tentado pelo diabo. Portanto, vigie o seu deserto. Tempos de solidão, tempos em que a gente conhece muito de perto a fragilidade da gente, tempos em que a gente está tocando os nossos limites, a nossa impotência. Por exemplo, quando a gente fica enfermo, quando bate o desemprego, quando acontece alguma coisa que obriga a gente a perceber que a gente não é do tamanho do mundo. Esses desertos são lugares em que o inimigo quer entrar, quer se intrometer para nos afastar do Senhor. Nesses desertos, Jesus espera por nós para nos conduzir e nos ensinar. Mas o inimigo quer se intrometer no meio dessa história. Então ele quer entrar no seu deserto para que você comece a desacreditar que esse deserto tem fim. Para que você comece a desconfiar do amor de Deus por você. Afinal, como é que pode, como é que Deus me deixa passar por isso, experimentar isso, sentir isso? Vigie o seu deserto e não deixe o inimigo se intrometer na obra que o Senhor quer fazer dentro de você, enquanto você passa pelo seu deserto na alma. O inimigo tenta a gente, ele tenta a gente a fazer as coisas do nosso jeito, para ver se a gente se livra logo do deserto. Ele tenta a gente a não confiar no Pai do céu, porque está vendo o que adiantou confiar tanto, olha onde é que você parou.
Vigie o seu deserto. O trabalho do diabo é nos tentar. O trabalho da gente é empurrar ele para fora do deserto. Não aceitar os enganos, as confusões, ou usando uma linguagem que todo mundo entende, as miragens que ele coloca diante da gente. No seu deserto interior, Jesus está. E Ele quer conduzir você, e Ele quer ensinar você, e Ele quer preparar você para novas coisas. Mas você pode ter certeza que o inimigo vai tentar se intrometer. Quando você estiver atravessando desertos, vigie os desertos, para que o inimigo não engane, não confunda você. Ele não é nem um pouco cavalheiro. O inimigo não olha para a gente e diz, está se sentindo tão só, né? Vou dar um tempinho para ele ou para ela se recuperar e depois vou lá e tento de novo. É ruim. Ele vê que a gente está frágil e é aí que ele vai com tudo, para nos arrancar das mãos de Deus, para se intrometer na obra que Deus está fazendo na gente, e que é tão linda e tão perfeita, que atravessa o deserto. Vigie o seu coração em tempos de fragilidade, em tempos de limitação, em tempos de deserto. Não deixe o inimigo criar miragens que tirem o seu coração de Deus. Ao contrário, seja firme, ponha ele para correr. Não converse com a tentação. A igreja chama o diabo de antigo inimigo. Ele tá nesse trabalho há muito tempo. Ele enrola a gente se a gente conversar com ele, viu? Portanto, se vier um pensamento, um sentimento de desconfiança do amor de Deus, não contemporiza, bota para correr. Lembre que uma boa tentação que o inimigo usa é, vamos dizer assim, dar bola para o nosso sentimento de autopiedade. Quando a gente está passando por um deserto, não é difícil que a gente mesmo diga para a gente, você não merecia estar passando por isso. Uma pessoa tão boa, tão bacana, tão legal, como é que te aprontam uma dessa? Que injustiça! A gente fala para a gente mesmo. Aí o diabo vem e faz cafuné na gente. É verdade. Eu também acho. Vigie o seu deserto. Pela estrada da autopiedade, Satanás se intromete nessa história, para impedir você de se preparar para o novo de Deus. Porque quando a gente começa a ter pena da gente, achar que a gente não podia estar passando por aquilo, que a vida, que Deus, que tudo está sendo injusto com a gente se coloca numa situação de quem não está mais disposto a lutar, de quem acha que foi ferido de morte. Não entra nessa, não entra nessa. Vigie o deserto. Depois aparece uma frase no Evangelho que eu acho muito legal. Jesus passou 40 dias no deserto, convivendo com animais selvagens e sendo servido pelos anjos. Eu não sei que tipo de animal selvagem tem no deserto, eu não faço a menor ideia. Sei lá, mas eu fico imaginando, em alguns desertos deve haver leões, pelo menos a gente vê na National Geographic, né? Aqueles leões, aqueles leopardos passando assim naquela região árida. Jesus conviveu com isso tudo, passou no meio disso tudo e foi cuidado pelos anjos. Sabe o que eu entendo com essa frase? Também nesse deserto que a gente carrega dentro da gente, nossas solidões, nossas fragilidades, nossa impotência, nossas limitações, a gente precisa aprender a passar no meio das feras, dos animais selvagens que moram aqui dentro, e a gente precisa aprender a receber o que Deus provê para a gente. Quando você se cala um pouquinho, quando você se sente um pouco mais só, quando você toca na sua limitação, rapaz, de repente você vê nesse deserto um monte de feras saindo da toca.
E aí você descobre que aqui dentro mora um monte de coisa que talvez você não soubesse. Ou talvez coisas que já tenham até abocanhado você e você não percebia. Quando a gente se depara com a solidão da gente e começa a se escutar, de repente a gente descobre que aqui dentro tem umas feras que não são bichos, né? Mas é uma raiva. Eu falo para as freiras, para quem eu prego, freira não tem raiva, freira tem raivinha, né? Então, de repente você descobre uma raivinha aqui dentro, daquela que dá vontade de matar alguém. Pois é. De repente você descobre um ímpeto de condenação, de julgamento. De repente você descobre um orgulho ferido. São as feras, né, que habitam o deserto. E olha, irmãos, abençoada a hora em que a gente descobre a toca em que elas se escondem. Porque quando a gente descobre que essas coisas estão escondidas aqui, a gente pode se defender delas, passar no meio delas, sem ser abocanhado. Quando a gente não conhece o interior da gente, quando a gente não conhece o coração da gente, quando a gente não conhece as coisas que podem pipocar dentro dele e as feras que se escondem dentro dele, quando a gente menos espera, uma delas, engole a gente. Aí a gente começa a se sentir consumido pela raiva, magoadíssimo porque o nosso orgulho foi ferido e nem sabe de onde é que aquilo saiu. Pois é. Jesus passou no meio das feras no deserto, conviveu com os animais selvagens. Eu preciso conhecer o que há dentro de mim para não ser engolido por essas coisas. Ah, padre, mas não dá para a gente matar esses bichos logo que a gente chega no deserto? Olha, eles fazem parte da geografia do deserto. Eles estão aí. Você vai ter que passar a vida toda vigiando para eles não pegarem você. Não pense que em algum momento da vida você vai poder dizer: ah, superei. O quê? O orgulho. Oi, não para de vigiar, viu? Essa fera pode te surpreender. Superei tudo. Não, eu agora sou uma pessoa super pacificada. Eu estou... mas continua vigiando. Continua vigiando. Vigia sempre. Essas coisas fazem parte da paisagem do deserto. Elas só não podem dominar a gente. Descobri-las aqui dentro não é o problema. Aliás, é parte da solução. Porque quando a gente começa a dar nome para as coisas que a gente encontra aqui dentro, a gente começa a ser capaz de se proteger delas. E ao mesmo tempo Jesus era servido pelos anjos. Deserto é lugar de penúria. Deserto não é um lugar onde você vai esperando colher ingrediente para fazer um churrasco vegano, né? Ah, esse deserto hoje está bonito. Não tem. Deserto é lugar de penúria. Mas também quando a gente tem poucos recursos, Deus alimenta a gente. Eu tenho certeza que no meio dos desertos que você atravessa, de vez em quando, Deus coloca anjos para alimentar você. É uma pessoa que te diz algo bom, é uma coisa que você lê e que de repente te alimenta, te dá uma inspiração. É alguma coisa que você descobre aqui dentro, é uma descoberta sua com o Senhor e que de repente te alegra tanto perceber que você está fazendo um caminho com Ele. Olha, eu não sei como, mas Deus encontra 1000 maneiras de nos alimentar no deserto, de fazer a gente perceber que não é hora de parar, não pode entregar os pontos, alimenta o coração para seguir um pouco mais. Depois, a Escritura diz que ao final dos 40 dias no deserto, Jesus saiu e ouviu uma notícia. Jesus saiu do deserto. Olha, eu imagino Jesus saindo daquele deserto. Imagina Jesus 40 dias no deserto,
jejuando, orando, porque ele não foi para o deserto por acaso, nem se perdeu lá, foi o Espírito Santo que o levou para prepará-lo. E Jesus sabia que a grande preparação acontece dentro, é a preparação da oração. Jesus passou 40 dias lutando e vencendo o diabo. E cada vez que você vence a tentação, seu espírito se robustece. Jesus passou 40 dias orando, falando com o Pai, buscando o conselho do Pai. Rapaz, eu imagino Jesus saindo desse deserto. Ele devia estar mais magro, mas ele devia estar irresistível. Olhar para Jesus saindo daquele deserto, saindo daquele combate. Quando você atravessa os desertos que a gente carrega dentro, você pode sair mais magro, sabe? Você pode sair fisicamente, humanamente, mas o seu espírito sai robustecido, sai forte. Jesus saiu do deserto e a primeira notícia que Jesus escuta: João Batista foi preso. Uma notícia muito ruim. Jesus amava muito João Batista, Jesus sabia da missão que ele havia recebido. Jesus sabia o que ia acontecer com João. Uma notícia muito ruim. Mas foi justamente essa notícia ruim que fez Jesus dizer: bom, João foi preso, eles vão calar João. Chegou a minha hora de falar. Irmãos, existem momentos na vida da gente em que parece que algo é extirpado, sabe? Algo é arrancado pela raiz. É a notícia de alguém que a gente ama, que a gente já não tem mais do nosso lado. É a notícia de alguma coisa pela qual a gente lutou tanto e que de repente vem abaixo. Alguma coisa pela qual a gente se dedicou tanto e de repente acabou, passou aquele tempo. E a gente pode se sentir interiormente tão abalado com isso. Dá uma sensação de vazio, de susto. O que eu vou fazer agora? Ou então a gente pode ter a sensação de que não tem mais motivos. Há pessoas que se dedicam tanto à família, a uma pessoa doente, que quando a pessoa doente se vai, ou quando os filhos crescem, a pessoa tem aquela sensação de: eu não tenho mais motivos. Olha, momentos assim não são momentos em que Deus está interrompendo bruscamente o nosso chamado, mas talvez sejam momentos em que Ele está mostrando para a gente uma nova etapa, um novo momento para o chamado que Ele tem para nós. Existem momentos na nossa vida em que a gente tem que virar uma página para poder continuar lendo a história, né? Notícias difíceis, momentos em que você tem a impressão de que algo está sendo arrancado de você, momentos em que você tem a impressão de que chegou ao fim uma etapa. Por mais que seja natural que a primeira reação seja de susto, seja de vazio, não esqueça, são momentos em que o Senhor pode estar dizendo para você: ei, agora é a sua vez. Ei, agora eu preciso de você de outra maneira. Olha, presta atenção, estamos começando uma nova etapa. Irmãos, saber começar uma nova etapa é um desafio tão grande. A tendência da gente é querer segurar para sempre o que já passou. Mas o Senhor continuamente conta conosco de mil maneiras e a gente tem que ser capaz de perceber isso. Jesus entendeu quando disseram a ele: João foi preso. Calaram João. Jesus entendeu, pois então chegou a minha vez de falar. E começou o seu ministério. Talvez hoje na sua vida haja coisas chegando a um fim, se completando. Ou talvez você tenha a impressão de que elas estão sendo arrancadas. Talvez na sua vida hoje você possa dizer: uma parte da minha missão eu cumpri. Mas não pense: eu não tenho mais motivos para viver, eu não sei mais o que fazer de mim, estou perdido. Espera um pouquinho. E espera com a mente aberta para Deus.
Às vezes, notícias que nos parecem muito ruins podem ser o começo de uma nova etapa e um chamado de Deus para contar conosco de outras maneiras. Quem sabe? Irmãos, falar de quaresma é falar de deserto. Durante essa quaresma, até a Páscoa, a gente vai ouvir toda hora essa palavra, o deserto, a gente vai cantar o deserto. Mas olha, todos nós aqui somos grandinhos para entender que o tempo da quaresma, na verdade, é um recorte da vida da gente de todo dia. A gente carrega desertos dentro. Não se assuste com eles. Esses desertos todos têm fim. E passar por eles não significa que você está perdido. Porque na Escritura, ninguém entra no deserto porque se perdeu. As pessoas vão ao deserto porque ali Deus vai trabalhá-las, prepará-las, amadurecê-las. Acredite que o seu deserto pode trazer para você um novo momento, um novo encontro com Jesus. Não pragueje, não amaldiçoe o deserto que você está enfrentando hoje. As situações fora, a gente também chama de deserto, mas a gente tem que lidar com alguns desertos muito mais intensos aqui dentro. Solidão, limites, fragilidade, impotência. Quando você tocar essas coisas, não deixe a revolta tomar conta, não fique com autopiedade, que é a estrada que o diabo toma para entrar no nosso deserto e se intrometer na nossa vida com Deus. Ao contrário, se alimente com o que o Senhor tem para você. Deus tem provisão para o seu coração no meio desse deserto. Você vai passando pelas feras, você vai descobrindo o que tem aqui dentro, os nomes das coisas aqui dentro, e ao mesmo tempo você vai recebendo de Deus suporte, fortalecimento. Cada tentação que você vence, cada vez que você interrompe um plano do maligno para fazer você desacreditar, desconfiar do amor do Pai, cada vez que você supera uma tentação, você se torna mais forte no Espírito. Acredite que o Espírito Santo está conduzindo você nesse caminho. E quando a gente se encontra com essas coisas todas, solidão, desamparo, fragilidade, quando a gente se encontra com elas, a gente se torna mais pronto para estar com as pessoas. Você só vai poder ser bênção para outros se você primeiro souber viver com você mesmo, debaixo dos olhos de Deus. Que você possa encontrar o Senhor Jesus hoje, nesse deserto, que eu não sei o nome, que eu não sei a circunstância, mas nesse deserto que você carrega hoje dentro de você. Eu carrego o meu, você carrega o seu. Que você encontre Jesus nesse deserto, que Jesus ajude você a sair desse deserto invencível, irresistível, talvez cansado, mas com o seu espírito renovado, por ter comunhão com o Pai, por ter vencido a tentação. Que o seu deserto de cada dia seja um lugar tremendo de encontro com Jesus, para renovar e preparar você para novas etapas da sua vida. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus, Pai